Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram-lhe o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que Deus nos dê sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê sua graça e sua bênção. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos celebrando hoje a festa, a solenidade da Virgem Maria. O título do nosso jornalzinho está lá: Maria, Mãe de Deus. Isso é uma verdade que a igreja nos ensina, gente. Não é porque nós resolvemos dizer que ela é mãe de Deus. Não, a igreja nos ensina que Maria, ela é mãe de Deus. E essa verdade já vem sendo ensinada desde o ano 431. Lá em Éfeso, quando o Papa Clementino diz: olha, reunido em concílio, nós vamos declarar para o mundo inteiro uma verdade absoluta. É o que nós chamamos de dogma. O que é um dogma, senão uma verdade absoluta sobre a qual não se paira dúvida nenhuma? Quem não acredita, quem não aceita os dogmas da igreja, não pode dizer que é católico. E aí nós temos muitos dogmas. Temos dogmas sobre o Papa, temos dogmas sobre Deus. Quando nós afirmamos que Deus existe, é uma verdade absoluta sobre Deus. Temos dogmas sobre Jesus. E temos 4 verdades sobre a Virgem Maria. E a primeira verdade é essa: ela é a mãe de Deus. Aquilo que no grego se chama Theotokos. Deus escolheu uma mulher para ser a sua mãe. Olha que coisa bonita, gente. Deus quis ter uma mãe. Deus quis entrar na história humana como um de nós, tendo uma família, tendo uma mãe. Hoje nós somos convidados a olhar para Maria como a mãe de Deus, que através do seu sim nos trouxe Jesus, o Rei da Paz. E também somos convidados a iniciar esse novo ano, caminhando sempre de mãos dadas com esse Deus que nos ama. Como foi difícil esse ano que passou, gente? Se alguém disser que foi fácil, eu acredito que não está falando a verdade. Foi um ano de perdas, foi um ano de sofrimento, foi um ano de incertezas. Nós ficamos perambulando por esse ano sem saber qual seria o dia de amanhã, se amanhã eu seria a próxima vítima.
Mas Deus nos conservou até hoje. É porque tem um propósito para cada um de nós. Aqueles que partiram, aqueles que nos deixaram, certamente Deus estava sentindo saudade deles. Foram morar lá no céu. E nós que ficamos, nós temos um compromisso de continuar levando essa luz que brota da manjedoura. Nós somos convidados a levar para as nossas casas essa luz que é Jesus. E a partir dessa luz e através dessa luz iluminar tudo aquilo que ainda está escuro dentro da minha vida. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro dos Números, nos apresenta já uma bênção que era muito comum entre os sacerdotes quando o povo ia até o sacerdote e o sacerdote pronunciava essa bênção sobre o povo, para que o povo pudesse voltar para casa. E essa bênção transmite a força, transmite o vigor, transmite o êxito, a felicidade. Portanto, é um dom que uma vez pronunciado, não pode ser anulado. Quando eu abençoo alguém, quando uma mãe abençoa o seu filho, não pode ser anulado. Nenhuma maldição é maior do que a bênção de Deus. O Senhor te abençoe, isto é, o Senhor te comunique a vida. O Senhor te proteja, Ele mostre a sua face e se compadeça de ti, que Ele te dê a paz. A paz, em hebraico, quer dizer shalom, ou seja, que Ele te dê a harmonia, que Ele te dê a felicidade, mas não é uma felicidade qualquer, que Ele te dê uma felicidade sem fim. Meus irmãos, essa bênção nos lembra que tudo o que nós temos é dom de Deus. Esse Deus que caminha conosco, esse Deus que vem nos oferecer a sua paz através da fragilidade de um menino, esse Deus que quer nos oferecer uma felicidade sem fim. Depois da nossa segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Gálatas, o capítulo 4, essa segunda leitura foi escrita mais ou menos 55 anos depois de Cristo. E foi escrito numa época em que as comunidades fundadas por São Paulo estavam vivendo uma crise muito grande. Começou a aparecer dentro das comunidades falsos pregadores, dizendo que só aceitar Jesus não bastava. Precisava cumprir algumas regras, precisava cumprir algumas normas. Portanto, estavam duvidando do evangelho anunciado pelos apóstolos. E aí as comunidades começam a ficar com aquele ponto de interrogação: será que ele está falando a verdade? Então Paulo precisou escrever para essas comunidades para alimentar a fé, dizendo que religião não é cumprimento de normas. Religião não é cumprimento de regras, muitas vezes estéreis, que não produz nada. Religião é opção por Jesus. O movimento religioso iniciado por Jesus não foi uma religião formalista, que ficava preocupado em cumprir as regrinhas. O movimento iniciado por Jesus veio nos oferecer a salvação, mas essa salvação não se dá por conquistas humanas. Por mais que eu faça, sempre eu vou ficar devendo alguma coisa. Essa salvação é dom de Deus. E aí Paulo continua dizendo que cristianismo é a religião da liberdade. É uma estupidez muito grande quando eu experimento a liberdade e tenho vontade de ser escravo de novo. É isso que São Paulo está querendo. Então, nessa segunda leitura, ele nos recorda que o objetivo da vinda de Jesus ao mundo é libertar todo homem e toda mulher que estava preso ao pecado.
E quando Ele liberta, não faz mais sentido eu ficar correndo atrás do pecado. Uma vez livre, como é que eu vou querer ser escravo de novo? E aí São Paulo diz, é uma estupidez muito grande. E quando eu estou totalmente livre, aí eu tenho direito de chamar Deus de Pai. Segunda leitura, de Abba, de papaizinho. É esse o tipo de relação que nós devemos ter com Deus. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o capítulo 2 do evangelho de São Lucas, nos deixa muito claro que Jesus é o Messias libertador que veio trazer a salvação. Aliás, o próprio nome Jesus significa Deus salva. E Deus salva a todos. Não é só um grupinho de pessoas, mas essa salvação oferecida por Deus gratuitamente, através de Jesus, ela só tem eficácia dentro de nós quando eu aceito. Quando a minha vida passa a ser uma vida configurada à vida de Cristo. Caso contrário, a minha religião vai ser uma religião formalista. Uma religião de aparência. E tem muita bijuteria por aí se passando por joia. Deus não permita que a nossa religião seja uma religião de cumprimento de regras. Seja uma religião que escraviza. Uma religião que oprime. A nossa religião é uma religião eu sou livre para fazer opção por Ele. Mas na medida em que eu faço opção por Ele, Ele passa a morar dentro de mim. E aí as minhas obras, as minhas práticas, o meu comportamento, as minhas palavras vão refletir o que Ele é, não mais o que eu sou. E aí nós continuamos no nosso evangelho e diz que, além de apresentando Jesus como o Messias, como aquele que veio nos trazer a salvação, e Ele conta conosco para fazer parte da sua família. E nessa família, nós não podemos deixar de lado a Virgem Maria. Como é triste ver irmãos por aí que desprezam a figura de Maria no projeto de Deus. Dizem que foi uma qualquer no projeto de Deus. Maria foi a escolhida de Deus. E quem é escolhida não é uma qualquer. Deus quis contar com Maria. Deus pede licença para Maria. Mesmo sendo Deus, Ele se inclina sobre Maria para pedir para que ela possa emprestar por 9 meses o seu útero, para que ele pudesse ser gestado ali dentro. Como é que nós vamos dizer para os nossos filhos que Maria foi uma qualquer? Só quem não conhece o plano de Deus. Aí sim, a ignorância, quando fala mais alto, a gente reza pelos ignorantes. Mas desprezar Maria, tirar Maria do projeto salvador de Deus, é tirar um pedaço do próprio Deus. E diz o Evangelho que Maria tinha o dom de conservar e meditar tudo no seu coração. Talvez esteja aqui um exercício para 2021. Meditar a palavra no nosso coração. A gente fica tão corrido, tão afoito com os afazeres do dia a dia, que muitas vezes a gente esquece de meditar a palavra. E nós temos tantos subsídios aí para meditar a palavra, tantos canais de televisão para meditar a palavra. Vamos assumir o compromisso? 10 minutos por dia, ao longo desse ano de 2021, para meditar a palavra. Para rezar a palavra. Para fazer com que a palavra se torne íntima da minha vida. Igualzinho Maria, versículo 19 do nosso evangelho. Maria conservava todas as palavras e a meditava no seu coração. Portanto, a atitude de Maria é a atitude de quem está admirada com a ação de Deus. Está admirada com o amor que Deus manifesta em favor dos homens. Portanto, meus irmãos, os verbos usados aqui, observar, conservar,
meditar, significa ter a sensibilidade para entender os sinais de Deus e ter a sabedoria da fé para entendê-los à luz dos planos de Deus. Se o mundo fosse igual Maria, certamente muitos dos nossos problemas nós já teríamos tido a solução. Porque nós não meditamos mais a palavra. Nós não conservamos mais os valores da fé dentro do nosso coração. E como é que eu vou falar desses valores da fé para os meus filhos? Maria é a mulher que proporcionou o nosso encontro com Jesus. É o modelo do cristão sensível aos projetos de Deus. Maria é modelo de mãe, é modelo de mulher, é modelo de discípula. Jesus é o nosso grande mestre. Mas ele veio de uma família. E família é instituição divina. Ele teve uma mãe. E mãe não é outra coisa senão um anjo que Deus traz do céu para cuidar de nós. Peçamos nessa Eucaristia que Deus nos conceda essa graça. De enxergar em Maria o anjo de Deus que veio nos apontar para Jesus. Sem Jesus e sem Maria, nós não vamos muito longe. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.